Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. A gente atingiu há pouco tempo os 3.000 seguidores aqui. É óbvio que pode ser muito pouco para vários canais, mas eu vejo cada um de vocês e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui ouvindo sobre Mindful Eating, sobre Mindfulness, sobre comer consciente e sobre como desenvolver uma saúde leve e possível no meio desse mundo que é e que tá, né, mais louco ainda do que o normal. Meu nome é Paula Teixeira, para quem é novo no canal, eu sou médica, atualmente diretora do Centro Brasileiro de Mindful Eating e também sou pessoalmente uma comedora consciente, uma comedora com atenção plena. As pessoas que são novas por aqui têm perguntado como é que foi a minha história de parar de fazer dieta. Por isso, é claro que quem me acompanha há um tempo talvez já conheça essas histórias, mas eu resolvi fazer um vídeo contando só sobre isso. Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Como foi e por que eu parei de fazer dieta? Bom, pessoal, então, meu nome é Paula Teixeira, eu tenho atualmente 37 anos, eu sou médica e a minha primeira dieta foi aos 7 anos de idade. Então, eu tive um histórico de puberdade precoce e tomei algumas medicações por conta dessa questão da puberdade precoce e junto com isso também teve um aumento expressivo do meu peso justamente também por conta dessa medicação, dessas medicações que eu tive que fazer uso porque minha mãe não queria que eu menstruasse com 6, 7 anos, justamente também por conta da questão do potencial de altura e tudo isso. E aí, a minha primeira dieta foi aos 7 anos de idade. Eu nunca conheci uma vida fora da dieta. Desde os 7 anos de idade, todos os alimentos, o jeito de comer da minha casa, sempre foi através desse relacionamento com um papel dizendo o que a gente pode e não pode comer. E o que aconteceu comigo depois de anos e anos de dieta e engatando, né, em uma dieta, em outra dieta, e outra dieta, e troca de médico, troca de convênio, e continua na dieta. Aos 18 anos, eu pesava 160 quilos. E eu realmente me sentia muito envergonhada e culpada por pensar que eu era responsável por ter esse peso lá quando eu tinha 18 anos de idade. E aí eu já tinha escolhido a carreira de medicina, né? E nessa época eu estava no cursinho e a bariátrica tinha acabado de chegar ao Brasil. Tanto que lá, né, no plano de saúde que eu tinha na época, eu fui da primeira leva de pessoas operadas, né? Foram 11 pessoas do convênio, né, que foram os primeiros a ser operada. Eu fui a última desses 11 porque eu era muito nova, né? Eu operei dos 18 para os 19 anos, mas eu ouvi falar de cirurgia bariátrica quando eu tinha 15 anos, né? De uma cirurgia revolucionária que ia deixar as pessoas magras, enfim. E no meu caso, o que aconteceu, né, com 160 quilos, 18 anos, tudo bem que eu tenho 1,78, né, eu sou uma mulher alta, eu emagreci 40 quilos com a bariátrica. E aí eu queria fazer um parênteses aqui para vocês, assim, isso é um resultado esperado da cirurgia. Não foi uma cirurgia considerada mal sucedida. Mas, para uma garota de 18 anos que fez dieta e foi gorda a vida inteira e tinha uma ideia, né, do que a bariátrica entregaria e não tinha nenhuma noção, né, de neutralidade corporal, de opressão em relação ao corpo, principalmente lá na década de 90, os anos 2000, foram anos muito tóxicos para as mulheres em relação ao corpo, anos de muito agravamento dos transtornos alimentares, porque nos anos 2000, 90, o ideal corporal era extremamente magro, o ideal magro era extremamente reforçado na nossa mente, nas revistas
femininas e revistas adolescentes, né? Então, o que aconteceu depois de eu fazer a bariátrica é que eu me senti completamente perdida, né? Porque na minha ideia, e aí foi um problema de expectativa, obviamente, na minha ideia, depois que eu fizesse a bariátrica, eu ia virar a Gisele Bündchen. E na verdade o que aconteceu comigo foi que eu passei de uma pessoa gorda menos gorda. Nada mais do que isso, eu continuei sendo uma mulher gorda. E aí, a partir dali, nos próximos anos, eu continuei fazendo o que eu sabia fazer e o que todo mundo falava que era o certo fazer, que é dieta. E aí eu passei os próximos 10 anos, né, até ali os 28, 29 anos, fazendo dieta. O problema, pessoal, é que nesse tempo eu não reganhei peso depois da bariátrica, que é uma coisa que realmente pode acontecer, mas já nessa época estava muito, muito difícil manter o peso. O que estava acontecendo comigo nessa época era que, além de eu não emagrecer nada mais do que esses 40 quilos, certo? Mesmo continuando a dieta, cada vez comendo menos, cada vez me exercitando mais, eu não perdia mais peso além desses 40 quilos que eu perdi com a bariátrica. Meu cirurgião sempre brincava comigo assim, né? Ele falou, olha, se o que você e sua mãe conta, né, for verdade, porque ainda tem isso, né? A pessoa gorda sempre duvidam, né, da pessoa gorda que ela se alimenta de maneira saudável. Isso é assunto para outro vídeo. Eu tô contando a minha história aqui, mas com certeza é um assunto relevante pra gente conversar. E ele sempre falava pra mim, olha, você queria uma Ferrari, eu te dei um Fusca e você não tá feliz. E nessa época eu respondia assim pra ele, eu nunca vou estar feliz com esse Fusca, eu quero uma Ferrari. Porque existia dentro de mim essa expectativa que pessoas que não conseguem emagrecer é um problema de poder pessoal, é um poder de foco, força e fé. E talvez você se identifique com essa história, porque hoje talvez você pense assim. Eu pensava nessa época e hoje as pessoas que passam comigo também pensam que emagrecer é uma questão de poder pessoal, como eu acabei de falar. Feche a boca e malhe e aí você vai ficar magra. É simplesmente uma questão de querer. E acho que por muito tempo na minha vida, se fosse uma questão de querer, com certeza eu tinha conseguido, porque eu queria muito, né? E quem não ia querer dentro de uma sociedade que o corpo gordo é negligenciado e negado a ele os direitos mais básicos, como por exemplo entrar num ônibus, né? Eu me lembro nessa época que eu precisava pedir para o motorista deixar eu entrar por trás do ônibus e o quanto era humilhante todos os dias quando eu via que não era um motorista que já me conhecia ter que fazer esse pedido. E eu também me lembro cada uma das vezes que o motorista não deixou eu entrar por trás e foi uma humilhação e algo que eu não desejo e luto para que não aconteça cada vez que eu tive que conseguir passar por uma catraca que não cabia o meu corpo, ou seja, o corpo de um ser humano qualquer. Né? E aí, nessa época, tava muito difícil, né? Primeiro porque eu tinha decidido já, pensando na minha carreira, que eu queria trabalhar com saúde, com prevenção, né? E aí o que acontecia? Nessa época eu pensava, quem sou eu? Né? Como que eu vou falar para as pessoas de saúde e prevenção nesse corpo, certo? Hoje eu ajudo muitas nutricionistas, psicólogas e médicas saírem desse lugar, inclusive, de achar que elas não podem falar de saúde porque tem um corpo gordo. A gente sempre trabalha isso nas supervisões, mas naquela época eu tinha muita vergonha disso, né? A sociedade faz a gente ter vergonha disso, porque afinal de contas, se a culpa é sua, certo? Se o problema é uma questão de falta de força de vontade, simplesmente você só não fez o que você tinha que fazer. E eu tinha uma certeza que eu tinha feito o que eu tinha que fazer. Aliás, desde os meus 7 anos de idade. E aí foi nessa época que eu estava fazendo uma pós-graduação no Einstein e eu conheci a Sophie Deran. Ela era professora dessa pós-graduação e eu me lembro até hoje, e se você me segue, você já ouviu essa história, lá no canal da Sophie também tem essa história. Eu me lembro até hoje de assistir a aula dela, em que foi a primeira vez que eu ouvi que as dietas, na verdade, são a causa do aumento de
peso, uma das causas do aumento de peso, da fisiologia do aumento de peso. E eu me lembro da Sophie dando essa aula e contando essa história através dos estudos e do conhecimento, como é que a dieta levava o ganho de peso a longo prazo. E aí eu me lembro de ouvir aquilo e pensar, ela tá contando a história da minha vida. Né? Então você entra numa dieta e aí depois dessa dieta o seu metabolismo vai ter um impacto, vai ter aumento dos seus hormônios de fome, diminuição dos seus hormônios de saciedade e uma série de alterações no seu relacionamento com a comida. A gente pode fazer outros vídeos, vou deixar listado para vocês aqui, vídeos que eu falo sobre os impactos da dieta na nossa saúde, no nosso metabolismo e nos nossos pensamentos e no nosso relacionamento com a comida. Vocês podem assistir, não é especificamente o tema desse vídeo, mas eu me lembro de pensar, meu Deus, ela tá contando a história da minha vida. E aí lá fui eu, né? Já tinha feito todas as dietas que vocês já imaginarem, que vocês podem imaginar. Todas. Se vocês quiserem listar aqui no vídeo, eu quero ouvir aí quais foram as dietas que vocês já fizeram, porque provavelmente eu também tô com vocês, já fiz todas, né? Dieta da USP, dieta da Lua, dieta de revista, vigilantes do peso, peso ideal e por aí vai, né? Todos os livros, né? Todas as vibes, todas as novas dietas, né? Procurava lá, né? Melhor dieta do ano de 1998, né? E aí, a partir daquele momento, eu parei de fazer dieta. Quando eu descobri que a dieta, na verdade, ela foi a causa, né, desse meu processo de aumento de peso, eu parei de fazer dieta. Um ano depois de eu ter parado de fazer dieta, algo assustador tinha acontecido. Se você quer saber o que assustador aconteceu comigo depois de um ano de ter parado de fazer dieta, já deixa seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Todas as informações que você quiser saber sobre mim e sobre o meu trabalho tá aqui no final do vídeo. A gente pode se encontrar por aí depois, eu também posso te ajudar no seu caminho, mas eu vou contar pra vocês o que de horrível aconteceu, né? É óbvio, né, pessoal, que a cultura da dieta e o ideal da magreza ainda tava dentro de mim. E depois de um ano de ter parado de fazer dieta, eu tinha aumentado praticamente 10 quilos depois desse um ano. E aquilo foi extremamente assustador, porque nesse momento, e talvez se você já parou de fazer dieta, o sentimento e os pensamentos que emergem é: onde eu vou parar? O que vai acontecer? Né? Eu vou aumentar o peso até o infinito? Né? E aí, o que aconteceu, né, foi um momento de epifania, e que é esse o momento que eu quero que vocês fiquem sabendo ou tirem de lição sobre essa história, da minha história do porquê eu parei de fazer dieta, para que vocês possam entender exatamente sobre o que é esse trabalho anti-dieta e de neutralidade do peso. Naquele momento, eu olhei para minha vida nesse último ano. Eu já era casada, já tinha minha carreira, tinha adentrado de cabeça para essa questão de ser a melhor professora de Mindful Eating, a melhor professora de Mindfulness, a melhor professora de autocompaixão, e estava trilhando esse caminho, que é um caminho longo. E eu olhei para esse último ano que eu tinha tido, e a verdade, pessoal, é que eu nunca tinha me sentido tão feliz, tão completa, e nunca tinha sentido que eu estava tão bem de saúde. Fazer exercício físico nunca tinha sido tão prazeroso, eu nunca tinha me alimentado tão bem, eu nunca tinha nutrido tanto adequadamente o meu corpo do que nesse último ano. Então, depois desse um ano, quando eu olhei aquele número, para mim foi algo como: se esse for o meu peso, esse vai ser o meu peso. Porque a vida que eu tenho vivido agora é uma vida que vale a pena ser vivida, em todo o seu potencial. Quando eu parei de fazer dieta, abriram-se milhares de novas possibilidades de usar esse tempo, não mais para acordar todo dia me sentindo mal, pensando que hoje eu ia ser uma pessoa direita e correta, e uma boa menina, e eu ia conseguir seguir a dieta, e no final do dia, e dormir muitas vezes me sentindo fracassada, porque caso você não saiba, as dietas foram feitas para falhar. E lá nas minhas redes sociais eu falo sobre isso todo dia, porque as dietas falham, porque as dietas não permitem que você não consiga ficar sem comer.
aquele doce, né? Por que que elas colocam pressão para você ter vontade de cada vez mais e mais e mais comer mais doce e mais alimentos densamente calóricos? Por que que você sente que você está fora do controle, né? E como que são as dietas as causadoras de algo que, na verdade, elas contam para vocês que elas vão te levar para que vocês parem de fazer, de ter esses comportamentos que vocês não querem, quando na verdade elas são a causa desses comportamentos e do agravamento do nosso relacionamento pior com a comida. E aí o que aconteceu, né, pessoal, é que quando eu comecei meu processo, né, eu também comecei junto com isso a pós-graduação de nutrologia na Abram. Eu tinha feito uma calorimetria indireta, que é um exame que consegue ver exatamente qual é o número do nosso metabolismo, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer de novo o exame para poder olhar como que foi, né, esse 1 ano que eu tinha aumentado o peso. Quando eu fiz a minha primeira calorimetria indireta, né, pessoal, lá quando eu comecei esse meu trajeto de parar de fazer dieta, de me relacionar com a comida de outra maneira, o meu metabolismo basal estava muito, muito ruim, no sentido de estar 3 vezes menor do que um metabolismo de uma mulher da minha altura e idade deveria estar. Eu me lembro, né, pessoal, que naquela época, que mesmo que eu fizesse uma dieta de 800 calorias, eu provavelmente não iria conseguir perder peso, emagrecer, né? Por quê? Porque o meu metabolismo basal, com o histórico, né, e de novo, as dietas fazem isso, as dietas causam isso, e vocês têm todos os meus vídeos para poder saber mais sobre isso. Ela diminui o nosso metabolismo, e a cada dieta isso vai ficando pior, né? E aí, depois desse 1 ano, o meu metabolismo basal tinha normalizado. Ou seja, eu tinha um metabolismo basal de uma mulher da minha idade e altura normal depois desse ano. E aí o que aconteceu a partir daí, pessoal, eu gosto muito de pontuar com muito cuidado esse processo, né? Porque as pessoas aí costumam perguntar pra mim, né? Ah, mas aí você emagreceu? E eu gosto muito de falar que isso não importa. Porque mesmo que um emagrecimento não tivesse acontecido, eu iria escolher continuar com a saúde e da maneira que eu tava naquele momento, porque eu tinha ganhado a minha vida de volta. Uma vez uma seguidora falou assim, né? Ah, queria que você contasse a sua história de emagrecimento. Por quê? Eu sou totalmente contra antes e depois. A gente também pode conversar sobre isso, porque antes e depois é algo totalmente inadequado, inclusive para promover saúde. Antes e depois só promove a vontade de desistir de cuidar da nossa alimentação, né? Porque afinal de contas, né, você vê uma pessoa e seu cérebro em um milésimo de segundo, ele vê uma transformação, e aí você se compara, e aí você para de fazer aquilo que você está fazendo para se cuidar, porque você não está emagrecendo, por exemplo, né? A gente fala bastante sobre isso por aqui também. E aí, nesses anos, né? Então isso foi lá em 2013, né? Ou seja, faz bastante tempo. Nesses anos, sim, eu emagreci, né? Mas a minha história não é uma história de emagrecimento, como essa seguidora perguntou, né? Ela perguntou assim: ah, gostaria de ouvir a sua história de emagrecimento. Aquilo mexeu no lugar, assim, sabe? Porque eu não tive uma história de emagrecimento. Eu tive uma história de recuperar a minha vida e recuperar a minha saúde física e mental. E isso não tem a ver com eu ter emagrecido, mas tem a ver com eu conseguir hoje me alimentar de uma maneira totalmente tranquila, não através da proibição, não através do medo, não através da culpa. Hoje a gente poderia dizer que eu estou muito mais no comando da minha alimentação, assim como as minhas pacientes, do que quando eu tentava estar no controle da minha alimentação através de uma dieta. O processo de comer de maneira consciente, de comer com atenção plena, de conhecer os seus sinais internos e de integrar a inteligência externa com a inteligência interna, né? Então, obviamente, conhecimento alimentar sobre os nutrientes, sobre a beleza dos alimentos, sobre os nutrientes e como eles trocam informação com o nosso corpo, como a natureza é incrível e ela faz com que a gente consiga manter a saúde, ela consegue repor, né, essas pecinhas que a gente vai gastando para poder sobreviver. Então,
conseguir fazer isso através do comer consciente foi para mim esse ganho. Essa é a minha história. Mas mais do que isso, parar de fazer dieta, que é algo que torna o nosso cérebro extremamente, a nossa cognição restrita e afilada, tira a nossa criatividade, permitiu que eu pudesse cuidar e ter energia para ter vivacidade, para cuidar dos meus planos e dos meus projetos e de viver toda a minha potência como ser humano. E essa é a minha história. Por isso que hoje eu sou e me considero uma ativista anticultura da dieta. E não é contra e acho que isso é importante a gente falar, não é contra a prescrição, não é contra as profissões que fazem isso, mas é contra a cultura da dieta. Essa cultura que diz que existem alimentos bons, alimentos ruins e que criam viés cognitivo para que você coma esses alimentos ruins, porque é assim que o nosso cérebro funciona. É uma cultura que dá poder aos alimentos, que faz com que a gente não nutra de maneira adequada o nosso corpo. E isso faz com que a gente entre em algo que a gente chama de starvation, ou seja, um lugar de estar faminto. E esse corpo faminto, ele vai estar em luta com você. E o que eu posso te dizer, por experiência minha e também de todas as pessoas que eu já ajudei, mas também dos estudos, né, sobre isso, é que a gente não ganha a guerra com o nosso corpo. Então, esse trabalho que a gente faz aqui é para que você possa restabelecer essa relação de parceria com o seu corpo e com a sua mente através do mindfulness e da autocompaixão, para que você possa restabelecer a sua saúde e ter vivacidade, para que a sua vida não seja mais roubada pela cultura da dieta. Mas mais do que isso, pessoal, esse caminho verdadeiramente é o que proporciona que você consiga comer melhor, né? Então, o caminho de se relacionar com a sua alimentação através da cultura da dieta faz com que você não chegue aonde você verdadeiramente queria. E se relacionar melhor com o seu corpo, com a comida e com a sua mente faz exatamente o oposto, certo? Então, é um prazer imenso ter você aqui no canal. A gente tá esse ano com essa perspectiva de fazer esses vídeos menos editados. Então vocês vão ver eu errar aqui no vídeo. É muito mais um estabelecimento de uma conversa. Claro, se você gosta dos vídeos curtinhos, né? Me segue lá no Instagram, porque lá tem os Reels, tem os cortes dos vídeos com essas partes mais palatáveis do que a gente falou, mas aqui, se você quiser ter esse relacionamento mais pertinho comigo, a gente vai usar esse canal aqui do YouTube. Então é um prazer ter você por aqui. Eu espero que você possa entrar nesse caminho de recuperar o seu relacionamento com a comida e saber que quando a gente recupera esse relacionamento e que a gente se torna novamente amigo do nosso corpo e sai e desce dessa batalha com o corpo, aí sim é quando a gente vai conseguir comer saudável, certo, pessoal? E não sou só eu que falo isso, mas os estudos também falam. Então, um abraço para você. Muito obrigado de novo por estar aqui. Deixa o seu like e eu espero que você possa comentar. E aí, quantas dietas você já fez? E se você já fez muitas dietas, você acha mesmo? Conta pra mim aqui nos comentários que se dieta funcionasse, você teria que fazer de novo e de novo e de novo. Um abraço e até o próximo vídeo.